Nada assusta mais do que uma porta que se fecha bem na nossa cara. Você já sentiu o peito apertar ao perceber que algo que fazia parte da sua rotina acabou de repente? Antes de continuarmos, conta de qual cidade você está ouvindo. Talvez seja um emprego que sumiu da noite para o dia, um relacionamento que terminou, uma porta de ministério que bateu, ou uma oportunidade que parecia promissora e que virou silêncio. Eu sei esse peso. Você não está sozinho. Muitos carregam esse sentimento de abandono como se o mundo tivesse perdido o mapa. E se eu te dissesse que, por trás dessa porta fechada que te machucou, Deus está abrindo outras portas agora? Em João 15:2, Jesus diz que todo ramo que não dá fruto é cortado, e todo ramo que dá fruto é podado para que dê mais fruto. Não é punição, é preparação. Hoje, vamos olhar juntos para o que significa soltar, para os sinais claros de encerramento e para como confiar que a providência de Deus opera mesmo quando tudo parece perdido. Vamos ver exemplos bíblicos, ouvir testemunhos práticos, responder perguntas que ajudam a discernir e, ao final, entregar isso em oração pedindo paz e direção. Se esta palavra tocar seu coração, inscreva-se para caminharmos juntos nesta jornada de fé e recomeço. Respira fundo e vem comigo entender o propósito por trás da porta que te machucou. Você resiste por motivos que fazem sentido. Segurar algo é humano quando aquilo já é parte da nossa identidade. Descrevo aqui o estado de quem não consegue soltar. Você acorda com o gosto metálico da ansiedade. O cheiro do café parece mais amargo. Seus dedos percorrem papéis velhos cheios de lembranças. O corpo pesa nas noites, a cama guarda decisões não tomadas, a garganta fica seca quando alguém fala do assunto. O apego se manifesta como uma coleira invisível. Às vezes é um medo concreto, o medo da escassez, a voz que diz "eu não sei fazer outra coisa". Outras vezes é um conforto envenenado, a segurança de saber exatamente o que esperar, mesmo que aquilo te consuma por dentro. Pense em Maria, que segurou um relacionamento por 7 anos e se acostumou com as rotinas que a afastavam da paz. Pense em João, que manteve um emprego que não o edificava, porque temia o julgamento da família. Pense em Esther, que repetia um padrão de culpa e se acostumou com a culpa como se fosse hábito. O apego cria cores e texturas ao sofrimento. Ele tem cheiro, tem som, tem gosto. E essa sensação física dificulta ver o que Deus está fazendo. Você toca a carta rasgada do contrato, sente o papel áspero e lembra do dia que assinou, lembra da mesa da reunião onde tudo deu errado, lembra do abraço frio no último encontro e o corpo inteiro reage. Essas memórias trabalham como corrente. Reconhecer é o primeiro passo para soltar. Entender que segurar por medo é manter uma prisão com vista para um jardim que você não pode visitar. E se eu te disser que a poda de Deus é sempre direcionada ao fruto? Se quando algo é cortado, é para que algo novo cresça, mais forte e mais saudável, mesmo que agora dói. A palavra é nossa bússola. Em João 15:2, lemos que a poda acontece para que o ramo frutifique mais. Essa imagem de videira nos leva a ver que Deus não é um jardineiro que quer nos destruir. Ele é um jardineiro que quer nos tornar mais produtivos, mais cheios de vida. Quando Jesus fala da poda, o tom é de cuidado, de uma ação que, embora pareça dura, tem objetivo e sabedoria. Em João 16:7, Jesus ainda nos diz que é bom que ele vá, porque se não for, o Consolador não virá, e o Espírito Santo agirá para nos guiar. Há um movimento que pode parecer uma perda inicial, mas que abre caminho para a maior presença de Deus. Em termos práticos, isso significa que a porta que fechou pode ser o instrumento para que o Espírito entre com mais liberdade, para que uma dependência humana seja quebrada e uma dependência divina seja estabelecida. A autoridade bíblica nos dá coragem para interpretar perdas como preparação e não como castigo. Deus não erra, Deus não abandona, Deus prepara. Vamos olhar para um caso antigo para aprender modernamente. Lembro da narrativa de Êxodo 14, onde o povo de Israel está entre a rocha do deserto e o mar, cercado pelo exército. O que era fim parecia morte certa. A areia queimava os pés, o sol batia sobre as tendas, o som dos carros inimigos se aproximava, havia um gosto de ferro no ar. O medo fazia o coração bater como tambor.
Moisés e o povo experimentaram a sensação de que uma porta fechou sem volta. Nessa cena, eu descrevo um diálogo imaginado entre líderes e o povo para que você sinta o calor daquela situação. Moisés diz: "Fiquem firmes e verão a salvação do Senhor." O ancião responde: "Como fica a família?" Um jovem pergunta: "E se voltarmos para o Egito, não estaremos mortos de vergonha?" A mãe sussurra: "Quero levar meu filho, não posso deixá-lo aqui." Moisés responde de novo: "O Senhor pelejará por vocês." O vento traz cheiro de carvão e as crianças choram, o medo é um nó na garganta. Essa tensão é parecida com a sua. Às vezes a fé precisa ser praticada enquanto o coração treme. Então a história segue e Deus abre o mar. A água forma paredes que brilham como vidro, o cheiro da maresia mistura-se com o alívio, os passos na areia úmida deixam marcas que contam uma história de libertação. Ao atravessarem, os inimigos que perseguiram são vencidos. O ponto é que o fim aparente torna-se começo. Do mesmo modo, quando uma porta bate no seu rosto, pode ser justamente o Senhor soprando para abrir passagem. O povo de Israel tinha nomes como Arão, Miriam e Acã. Josué, que serviram como vozes concretas naquela travessia. Cada nome representava um gesto, uma oração, uma coragem. No seu círculo, lembre-se de pessoas como Pedro, Ana, Lucas, Joana, Carlos, que podem ser instrumentos para a sua travessia. Não minimize o papel dos que caminham com você. Agora quero trazer um exemplo íntimo do Novo Testamento que orienta a nossa resposta final. Quando Jesus se despede dos discípulos, ele diz coisas difíceis e promessas maiores. Em João 16:7, ele fala explicitamente sobre o Consolador que virá depois que ele partir. Havia tristeza, havia choro, havia incerteza no quarto escuro onde conversavam. Pedro pergunta: "Mestre, para onde vais?" João responde: "Falo com o Pai." O ambiente cheira a óleo e lembranças. A madeira da mesa range quando alguém se recosta. A tensão é quase palpável. E é na despedida que Jesus revela que a partida abre caminho para algo novo, para o Espírito Santo que vai habitar e orientar. Assim é na sua vida. A porta que se fechou pode ser a forma como Deus desloca você para uma dependência mais profunda do Espírito. Isso muda a nossa interpretação das perdas. A consequência histórica dessa promessa foi a igreja que nasceu movida pelo Espírito, transformando medos em coragem. Na prática, isso significa que quando você solta, você permite que algo maior entre e opere. Deus não erra, Deus prepara, Deus poda. Confie. Então, o que fazer na prática agora que uma porta fechou? Primeiro, reconheça os sinais de que um ciclo terminou. Perguntas simples ajudam a diagnosticar. A primeira pergunta é esta: isso me edifica espiritualmente, emocionalmente e mentalmente? Se a resposta for não por mais de 6 meses, é sinal. A segunda pergunta: há mais medo na permanência do que paz? A terceira pergunta: eu rezo sobre isso e não sinto direção, mas sinto prisão? Se você respondeu sim a qualquer uma, é hora de considerar soltar. Segunda ação: converse com pelo menos 3 pessoas de confiança. Nomeie aqui quem pode te apoiar. Fale com Maria, fale com o pastor Rafael, fale com Esther. Peça conselhos práticos e oração. Terceiro passo: escreva uma carta de despedida e depois queimar metaforicamente o que precisa ser deixado. Sinta o cheiro da queima como liberação. Quarto passo: estabeleça um novo hábito devocional de 15 minutos por dia pedindo direção. Quinto passo: aceite que a dor não some imediatamente, mas que a paz é uma promessa que se cumpre dia a dia. Checklist emocional rápido. Sente-se na cadeira, respire fundo, nomeie o que dói, entregue com palavras simples, pegue uma atitude prática que represente soltar, como enviar e-mail final, devolver chaves, encerrar contrato, pedir demissão. Não minimize o processo. Soltar é um ato de fé. Se você está lendo isso e sente o peso no peito, eu quero te convidar a participar aqui. Escreva nos comentários a frase "Eu preciso soltar", ou conte em uma frase o que você sente que já cumpriu seu tempo. Comece seu comentário com "Eu confio nos planos de Deus". Sua palavra pode encorajar alguém que está vivendo exatamente o mesmo momento e nos ajuda a criar conteúdo que responde à sua necessidade. Eu, Maria, Pedro e a equipe aqui lemos os comentários e oramos por cada relato.
Quando você compartilha, a comunidade se torna instrumento de conforto. Não se esqueça de que sua história pode ser a ponte para a liberdade de outra pessoa. Agora vamos seguir e preparar o coração para entregar isso a Deus de forma prática. Chegou a hora da oração. Pai amoroso, Senhor das portas abertas e das portas fechadas, nós nos colocamos diante de Ti com sinceridade. Reconhecemos que muitas vezes seguramos por medo e por costume. Confessamos que nem sempre queremos largar aquilo que nos prende. Senhor, perdoa a nossa resistência e vem com a Tua paz. Eu oro por quem está ouvindo agora e carrega uma porta fechada que o machucou. Eu oro por aqueles que perderam emprego, por aqueles que tiveram relacionamentos que terminaram, por ministérios que se encerraram, por sonhos que queimaram. Senhor, manifesta a Tua presença como Consolador conforme a promessa de Jesus em João 16:7. Sopra o Teu Espírito, guia os passos e dê direção clara. Que a poda produza fruto novo. Eu declaro que Deus não erra e que cada corte tem propósito. Senhor, dá-nos coragem para soltar aquilo que nos impede de frutificar. Que haja um cheiro de alívio como quando o mar se abriu e o povo atravessou em segurança. Eu peço provisão para cada necessidade material e para cada vazio emocional, e que a esperança floresça onde havia desespero. Entrego agora a perda e peço que a Tua mão transforme o fim em começo. Dá-nos paciência para o processo e olhos para ver as portas que se abrem. Envia pessoas que irão nos apoiar. Coloca nomes de amigos leais como Ana, Lucas, Joana, Carlos, Pedro no caminho para nos ajudar. Senhor, abençoa cada decisão de soltar com paz e firmeza. Em nome de Jesus, eu declaro libertação, direção e consolo. Recebe nossa entrega e opera em nós o recomeço. Amém. Imagine um mês depois. Em 4 semanas, você terá sentido uma redução no aperto do peito. O café volta a ter gosto menos amargo, as noites ficam menos longas e já surge uma rotina curta de oração. Maria liga e diz que te encontra para caminhar no parque. Joana traz uma referência de trabalho. Pastor Rafael envia mensagem com uma porta de ministério pequena, porém real. Você começa a ver que soltar abriu espaço para novas relações. Sua fé prática cresce porque você começa a depender menos do que era humano e mais do que é divino. Imagine 3 meses depois. Em 90 dias você já construiu hábitos novos, a sua mente está menos obcecada com o passado e mais focada em possibilidades. Lucas aparece com uma proposta para colaborar em algo que alinha com seus dons. Esther te convida para um grupo de apoio que apresenta portas de serviço. Você percebe que o tempo de Deus tinha um plano e que a perda fez parte de um redesenho de rota. Imagine 6 meses depois. Nesse ponto, você testemunha mudanças concretas. Um emprego novo pode ter se apresentado, um relacionamento saudável começa a florescer, um projeto ministerial ganha forma. Pessoas como Carlos e Ana caminham ao seu lado, e você já relata que a paz que tomou conta de você é real. Olhe para trás e veja que a porta que te machucou foi o início de uma clareira onde Deus plantou algo novo. Se essa visão te traz esperança, inscreva-se no canal para continuarmos caminhando juntos. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir que nem todo fim é fracasso. Lembre-se de repetir comigo: Deus não erra, Deus prepara, é tempo de confiar. E deixe seu amém nos comentários para ver sua vida se renovar. Até o próximo encontro, descanse na promessa e segue confiante no Senhor.